Larissa acreditava ter a vida perfeita. Uma mansão, viagens pelo mundo, um casamento que todos invejavam. Até o dia em que descobriu a traição. Quando confrontou o marido, ele apenas disse: "Se não está feliz, pode ir embora." Naquela noite, Larissa tirou o anel, colocou sobre a mesa e saiu de casa com quase nada. O que ela ainda não sabia era que o começo do fim daquele casamento havia começado semanas antes. No dia em que entrou em uma clínica de fertilidade, sem imaginar que aquela consulta mudaria tudo. Naquela manhã, a casa estava silenciosa demais para uma mansão tão grande. A luz do sol entrava pelas janelas altas da sala principal, atravessando cortinas leves que se moviam lentamente com o vento do jardim. O piso de mármore refletia tudo com uma frieza elegante. As esculturas, os móveis caros, os quadros importados das viagens que Larissa e Adriano fizeram ao longo dos anos. Era uma casa que impressionava qualquer visitante. Mas, naquele instante, não havia ninguém para impressionar. Larissa estava sentada sozinha na mesa de café da manhã, com uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. À sua frente, uma bandeja impecável com frutas cortadas e pães artesanais permanecia intocada. A cozinheira já havia se retirado. Os funcionários seguiam suas rotinas silenciosas, e a casa parecia grande demais para apenas uma pessoa. Ela olhou para o relógio na parede. Adriano já tinha saído. Como quase sempre, durante 8 anos de casamento, eles construíram uma vida que parecia perfeita para quem olhava de fora. A mansão nos bairros mais caros da cidade. As viagens constantes. Paris na primavera, Maldivas no verão, Aspen no inverno. Eventos sociais onde seus nomes eram anunciados com admiração. Eles eram o tipo de casal que aparecia nas fotos das revistas. Elegantes, bem vestidos, sorrindo. Mas havia algo que aquelas fotos nunca mostravam. Larissa passou a mão lentamente sobre a barriga num gesto quase inconsciente. Não era tristeza exatamente. Era um tipo de vazio silencioso que crescia dentro dela há anos. Um desejo que não desaparecia. Um desejo que Adriano sempre tratava como se fosse algo pequeno demais para discutir. Naquela manhã, porém, ela havia tomado uma decisão. A clínica ficava em um prédio moderno no centro da cidade, todo feito de vidro e metal polido. O ambiente cheirava a limpeza e promessa. Mulheres grávidas passavam pelo corredor segurando exames. Casais sentados aguardavam consultas com olhos carregados de expectativa. Larissa sentiu um aperto no peito ao observar tudo aquilo. Ela estava ali sozinha. Adriano dissera que tinha uma reunião importante. Dissera também que aquilo provavelmente era apenas uma preocupação desnecessária. "Você sempre dramatiza as coisas", ele havia dito antes de sair. Mesmo assim, ela fez os exames. Agora estava sentada diante do médico, que folheava lentamente uma pasta grossa com os resultados. O homem parecia cuidadoso demais com cada palavra, como se estivesse escolhendo o momento certo para dizer algo difícil. Larissa percebeu isso antes mesmo que ele falasse. "Senhora Larissa", começou ele, ajustando os óculos. "Eu analisei todos os exames do casal." Ela inclinou o corpo para a frente esperando. O médico respirou fundo. "Existe uma incompatibilidade genética rara entre vocês dois." A frase ficou suspensa no ar. Por um segundo, Larissa não entendeu completamente o que aquilo significava. "Incompatibilidade?" ela perguntou. O médico assentiu com uma expressão séria. "Individualmente, vocês dois são completamente saudáveis. Tanto a senhora quanto seu marido poderiam ter filhos, normalmente." Larissa franziu a testa. "Então qual é o problema?" O médico fechou a pasta com cuidado. "O problema é quando os genes de vocês dois se combinam." O silêncio voltou à sala. "Se tentarem ter filhos juntos", ele continuou, agora com a voz mais baixa, "as chances de aborto são muito altas. E nos casos em que a gestação evolui, existe grande risco de falhas graves no desenvolvimento do bebê." As palavras atravessaram Larissa como um choque frio. Ela ficou imóvel. Isso significa que não podemos ter filhos?" O médico hesitou. "Significa que ter um filho biológico junto seria extremamente arriscado." Larissa sentiu o coração acelerar. "Mas com outras pessoas?" O médico assentiu lentamente. "Com outros parceiros, as chances seriam completamente normais." O mundo pareceu inclinar ligeiramente naquele instante. Larissa saiu da clínica com o envelope dos exames apertado contra o peito.
A cidade continuava funcionando ao redor dela. Carros passando, pessoas atravessando ruas, vozes distantes. Mas tudo parecia acontecer atrás de um vidro invisível. Ela entrou na mansão horas depois. A casa estava exatamente como sempre. Perfeita. Impecável. Fria. Adriano chegou no início da noite tirando o paletó enquanto falava rapidamente ao telefone sobre um contrato importante. Ele caminhou pela sala sem perceber o olhar fixo de Larissa sobre ele. Quando desligou, finalmente notou o envelope sobre a mesa. O que é isso? Larissa demorou 1 segundo para responder. Os exames. Ele abriu a pasta com um gesto rápido, passando os olhos pelas páginas com a mesma objetividade que usava para analisar relatórios de negócios. Quando terminou, colocou os papéis novamente sobre a mesa. Nenhuma surpresa. Nenhuma emoção. Então é isso, disse ele. Larissa esperava algo mais. Alguma reação. Algum tipo de preocupação. Adriano? Ela começou com a voz trêmula. Isso significa que... Ele a interrompeu com um gesto leve da mão. Larissa. Ela ficou em silêncio. Adriano caminhou até o bar da sala, servindo um copo de uísque como se aquela conversa fosse apenas mais um assunto cotidiano. A nossa vida já é perfeita. Ele tomou um gole. Nós temos tudo. Larissa sentiu um nó se formar na garganta. Mas eu quero um filho. Adriano a observou por um momento. E então deu um pequeno sorriso impaciente. Filhos complicam a vida. Ele colocou o copo sobre a bancada. Nós não precisamos disso. Os dias começaram a passar de forma diferente depois daquela conversa. Adriano passou a chegar cada vez mais tarde em casa. Algumas noites ele sequer voltava para jantar. Larissa vagava pelos corredores da mansão como se estivesse tentando encontrar alguma coisa que não sabia exatamente o que era. Os quartos eram grandes demais. Os espelhos refletiam uma mulher que parecia viver dentro de uma vida que já não lhe pertencia completamente. Quando o aniversário de 8 anos de casamento chegou, ela decidiu tentar outra vez. Preparou tudo com cuidado. A mesa foi posta com velas. Flores frescas decoravam o centro. O jantar favorito de Adriano foi preparado na cozinha. Ela esperou. As velas foram queimando lentamente. O relógio avançava. Quando Adriano finalmente entrou na casa, já era tarde. Ele estava novamente ao telefone, falando sobre investimentos, prazos e números. Passou pela mesa sem parar. Larissa levantou-se devagar. Adriano... Ele fez um gesto pedindo silêncio enquanto terminava a ligação. Quando finalmente desligou, parecia cansado demais para perceber qualquer detalhe ao redor. Você viu a mesa? Ela perguntou. Ele olhou rapidamente. Aniversário hoje, não é? A frase saiu como quem lembra de uma data de reunião. Larissa respirou fundo. Eu queria conversar. Ele tirou o relógio do pulso. Sobre o quê? Ela hesitou. Sobre termos um filho. Adriano soltou uma pequena risada cansada. Larissa. Ela sentiu o estômago apertar. Isso é importante para mim. Ele se aproximou da mesa, pegando uma taça de vinho. Você precisa arrumar um hobby. As palavras ficaram suspensas no ar. Alguns dias depois, Larissa pegou o celular de Adriano sobre a mesa da sala. Ela não estava procurando nada específico, mas a tela acendeu. Uma notificação apareceu. Uma mensagem. E então outra. O nome que aparecia no topo da conversa era o da secretária dele. Larissa abriu a conversa lentamente. As mensagens eram íntimas demais para deixar dúvidas. Quando Adriano entrou na sala naquela noite, encontrou Larissa parada no meio do ambiente, segurando o telefone. Ele entendeu imediatamente. Ela não gritou. Não chorou. Apenas perguntou. Há quanto tempo? Adriano suspirou. Não faça drama. Há quanto tempo, Adriano? Ele tirou o paletó com calma. Isso não significa nada. Larissa sentiu algo dentro dela se partir. Você está tendo um caso com ela? Adriano deu de ombros. É uma distração. As palavras bateram nela como um tapa invisível. Uma distração? Ele caminhou até o bar novamente. Larissa, seja razoável. Ela o encarava sem piscar. Eu te dei tudo. Ele gesticulou ao redor da sala. Dinheiro, essa casa, conforto. O silêncio que veio depois era pesado demais. Você deveria ser grata. Larissa olhou lentamente para o anel em sua mão. O símbolo de 8 anos de casamento. O símbolo de uma vida inteira construída sobre promessas. Adriano tomou mais um gole de uísque. Se não está satisfeita,
Ele apontou em direção à porta. Pode ir embora. Por um momento, Larissa não se moveu. Então, muito devagar, ela tirou o anel do dedo. O som do metal tocando a mesa foi quase imperceptível. Mas dentro daquela casa silenciosa, pareceu ecoar como algo definitivo. Larissa pegou a bolsa, caminhou até a porta da mansão e saiu. Horas depois, sentada no banco traseiro de um carro que atravessava a cidade iluminada, ela percebeu algo que nunca havia considerado antes. Quase tudo na vida dela estava no nome de Adriano. A casa, as contas, os cartões, o dinheiro. E enquanto as luzes da cidade passavam rápidas pela janela, uma pergunta começou a crescer lentamente dentro dela. O que restava de sua vida, se ela não tivesse mais nada do que ele havia dado? A pergunta ficou girando dentro da cabeça de Larissa, enquanto o carro seguia pela avenida iluminada. As luzes da cidade passavam rápidas pela janela, manchas douradas refletindo no vidro, e pela primeira vez em muitos anos, ela não sabia exatamente para onde estava indo. Quando o motorista perguntou o endereço, ela demorou alguns segundos para responder. Não havia mais mansão para voltar. Ela disse o nome de um pequeno hotel no centro, um lugar que lembrava vagamente de ter visto durante uma viagem de compras anos atrás. Nada elegante, nada que alguém do círculo social dela pisaria. O carro parou diante de um prédio antigo, com uma fachada apagada e uma marquise tremendo levemente com o vento da noite. Larissa pagou a corrida com o cartão que ainda tinha na bolsa e entrou. O saguão era pequeno, iluminado por lâmpadas amareladas. O cheiro de desinfetante barato misturava-se ao aroma forte de café requentado. Atrás do balcão, um homem assistia à televisão com o volume baixo. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou. Precisa de um quarto? Larissa assentiu. Enquanto assinava o registro, percebeu algo estranho na própria mão. Ainda parecia leve demais sem o peso do anel que usara por 8 anos. O quarto ficava no 3º andar. Pequeno. Uma cama simples, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para um estacionamento vazio. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio que tomou o ambiente não era o mesmo silêncio elegante da mansão. Era um silêncio apertado. Real. Larissa sentou na beira da cama e, pela primeira vez desde que havia saído de casa, deixou o corpo cair lentamente sobre o colchão. O teto parecia baixo demais. O ar parecia pesado. Mas o que mais pesava era outra coisa. Na manhã seguinte, ela começou a descobrir o que realmente restava da vida que havia deixado para trás. O advogado de Adriano atendeu o telefone com uma cordialidade distante demais. Senhora Larissa, imagino que o senhor Adriano já tenha explicado a situação. Ela apertou o celular contra o ouvido. Eu só quero entender como vamos resolver isso. Do outro lado da linha, houve um pequeno silêncio. A maior parte dos bens está registrada exclusivamente no nome do senhor Adriano. As palavras vieram com calma burocrática. A mansão, as contas principais, os investimentos. Larissa sentiu o estômago se contrair. E o nosso dinheiro? O contrato pré-nupcial foi bastante claro nesse ponto. Ela fechou os olhos. Que contrato? O advogado pareceu surpreso. O documento assinado antes do casamento. A memória voltou de forma vaga. Uma pasta sobre a mesa anos atrás. Adriano dizendo que era apenas uma formalidade para proteger empresas da família. Ela não havia lido. De acordo com esse contrato, continuou o advogado, a senhora não possui direito sobre a fortuna construída durante o casamento. O silêncio tomou a ligação. Então, eu não tenho nada? A resposta veio neutra. Não no que diz respeito ao patrimônio do senhor Adriano. Quando a ligação terminou, Larissa ficou parada olhando para o celular por vários minutos. Era como descobrir que a própria vida havia sido construída sobre um chão que não era dela. Ainda assim, havia outras pessoas, amigas, mulheres que jantavam com ela, viajavam juntas, brindavam em festas luxuosas e chamavam Larissa de irmã. Ela começou a ligar. A primeira disse que estava fora da cidade. A segunda respondeu com voz apressada. Larissa, eu estou no meio de uma reunião agora. A terceira suspirou antes mesmo de ouvir a história completa. Você sabe como Adriano é influente. Não quero me envolver. Uma por uma, as respostas foram surgindo com a mesma delicadeza distante. Desculpas educadas, promessas vagas, portas fechando devagar. No fim da tarde, Larissa percebeu que o telefone havia parado de tocar.
O silêncio parecia ainda mais pesado do que na noite anterior. Restava apenas um lugar. A casa da mãe ficava em um bairro antigo da cidade, bem menor do que a mansão onde Larissa havia vivido nos últimos anos, mas ainda assim confortável. Quando a porta abriu, a mãe ficou alguns segundos em silêncio ao vê-la parada ali com uma mala pequena. Larissa, o que aconteceu? Ela entrou devagar. A sala tinha o mesmo cheiro de sempre, mistura de perfume floral e móveis de madeira encerada. O padrasto estava sentado na poltrona assistindo televisão. Larissa contou tudo: o exame médico, a discussão, as mensagens, o anel deixado sobre a mesa. Quando terminou, a mãe estava com as mãos entrelaçadas no colo. Você foi embora? Fui. O padrasto desligou a televisão. Você devia ter pensado melhor antes de fazer isso. Larissa franziu a testa. Como assim? Ele suspirou como quem explica algo óbvio. Homens traem. A frase caiu na sala com naturalidade desconcertante. Isso não significa que você precisava destruir o casamento. Larissa olhou para ele, tentando entender se aquilo era realmente sério. Ele disse que era uma distração. O padrasto deu de ombros. E provavelmente era. A mãe finalmente falou. Adriano sempre foi um bom provedor. Larissa sentiu um aperto no peito. Eu não sou um investimento financeiro. Não seja dramática, respondeu a mãe. Você deveria conversar com ele. Pedir desculpas. Pedir desculpas? Antes que pudesse continuar, uma voz irritada surgiu da cozinha. A irmã mais nova apareceu na porta. Então quer dizer que você brigou com Adriano? Larissa assentiu lentamente. A irmã cruzou os braços. Ótimo. O que isso significa? Significa que a viagem para Bali acabou. Larissa piscou. Que viagem? A que você ia pagar no mês que vem? O silêncio tomou a sala novamente. Foi naquele instante que Larissa entendeu algo que nunca havia percebido com tanta clareza. Muitas pessoas ao redor dela não amavam Larissa. Amavam a vida que Adriano proporcionava. Ela levantou-se devagar. Eu não vou voltar para ele. A mãe suspirou decepcionada. Então não sei como podemos ajudar. Larissa pegou a mala. Ninguém tentou impedi-la quando caminhou até a porta. Do lado de fora, o ar da noite parecia frio demais. Horas depois, de volta ao pequeno hotel, ela pagou mais uma diária com o pouco dinheiro que ainda tinha disponível. O quarto parecia ainda menor do que antes. Larissa tirou os sapatos e sentou na cama. Sem mansão, sem marido, sem amigas, sem família. Pela primeira vez em muitos anos não havia ninguém esperando nada dela. E ao mesmo tempo, não havia ninguém para quem ela pudesse pedir ajuda. A noite avançou lentamente. E quando finalmente fechou os olhos, o corpo exausto afundando no colchão duro, Larissa ainda não sabia que aquela sensação de fundo do poço estava prestes a mudar, porque na manhã seguinte, algo inesperado iria cruzar o caminho dela e virar sua vida mais uma vez. Na manhã seguinte, Larissa acordou antes mesmo do despertador do celular tocar. Na verdade, ela nem lembrava de ter programado um. O quarto pequeno do hotel estava silencioso, com a luz cinza do início do dia entrando pela janela estreita. O teto parecia ainda mais baixo naquela hora da manhã, e por alguns segundos ela ficou parada, olhando para ele, tentando entender onde estava. A lembrança voltou devagar. A mansão. A discussão. A mesa de jantar com as velas queimando sozinhas. O anel sobre a mesa. Larissa se sentou na cama e passou a mão pelo rosto. O corpo parecia pesado, como se tivesse envelhecido anos em uma única noite. No pequeno criado mudo ao lado da cama, havia um copo de água e a bolsa que carregava desde que deixara a casa de Adriano. Era quase tudo o que restava. Depois de alguns minutos, ela tomou uma decisão simples. Precisava sair daquele quarto. Precisava respirar algum ar que não estivesse impregnado de derrota. Na recepção do hotel, pediu que chamassem um táxi. Do lado de fora, a cidade já estava acordando. Carros passavam, ônibus paravam cheios de gente, e o barulho cotidiano parecia estranho para alguém que havia passado tanto tempo protegida dentro de carros com motorista particular e portões automáticos. O táxi chegou alguns minutos depois. Um carro simples, um pouco antigo, com a pintura ligeiramente desgastada nas laterais. Larissa abriu a porta traseira e entrou sem prestar muita atenção. Para onde? Perguntou a motorista. Larissa demorou um segundo para responder. A pergunta parecia mais difícil do que deveria.
Só. Siga em frente por enquanto. A motorista olhou pelo espelho retrovisor por um instante, como se estivesse avaliando aquela resposta, mas não comentou nada. Apenas arrancou. Larissa ficou olhando pela janela enquanto a cidade se movia ao redor. Pessoas apressadas nas calçadas, vitrines sendo abertas, vendedores montando bancas de frutas. Tudo parecia tão distante do mundo em que ela vivera nos últimos anos, que dava a sensação de estar observando outra realidade. Foi então que aconteceu. O cruzamento surgiu de repente à frente do carro. Um veículo avançou o sinal amarelo rápido demais e a motorista do táxi freou com força. O impacto foi leve, mais um choque metálico do que uma batida violenta, mas suficiente para empurrar os dois carros alguns centímetros. Larissa segurou o banco da frente instintivamente. Droga, murmurou a motorista. As duas desceram do carro quase ao mesmo tempo. O motorista do outro veículo já estava do lado de fora, examinando o para-choque. Você não viu o sinal? Ele reclamou. A motorista cruzou os braços. O sinal estava fechando. Você entrou rápido demais. Larissa observava a cena, ainda com a cabeça confusa. O trânsito começou a buzinar atrás deles. Olha, disse ela, tentando encerrar aquilo. Quanto custa o conserto? Os dois motoristas se viraram para ela. Larissa abriu a bolsa e pegou a carteira. Eu pago. Assim ninguém perde tempo. Por um segundo, o silêncio caiu entre os três. A motorista do táxi estreitou os olhos. Você acha que tudo se resolve assim? Larissa piscou. Eu só estou tentando ajudar. Ajudar? A mulher soltou uma risada curta. Não preciso que ninguém resolva minha vida com dinheiro. O tom da voz não era apenas irritado. Era ofendido. Eu não quis dizer, então não diga. O motorista do outro carro aproveitou o momento. Eu aceito o dinheiro. Mas a motorista já estava voltando para o táxi. Nem pense nisso. Larissa sentiu a irritação subir. Eu estava tentando facilitar. Para você, talvez. O trânsito atrás deles começou a buzinar com mais insistência. Depois de alguns minutos de discussão e troca de informações, tudo foi resolvido de forma burocrática. Nada grave, apenas um pequeno dano. Larissa entrou novamente no táxi, mas o clima dentro do carro havia mudado. O silêncio agora era duro. Pode me deixar aqui, disse Larissa alguns quarteirões depois. Ela pagou a corrida e saiu sem olhar para trás. Passou o resto da manhã andando sem destino pelas ruas do centro, tentando organizar pensamentos que pareciam escorregar sempre para o mesmo lugar. O vazio que havia se aberto em sua vida. Foi perto do meio-dia que aconteceu outra coisa. Larissa estava atravessando uma praça quando sentiu um puxão rápido na alça da bolsa. Tudo aconteceu em segundos. Um rapaz passou correndo. A bolsa desapareceu. Ei! Gritou ela instintivamente. Mas o ladrão já estava longe. Larissa ficou parada no meio da calçada, o coração disparado. Dentro daquela bolsa estavam o celular, os documentos, o pouco dinheiro que restava. Tudo. As pessoas ao redor continuaram caminhando como se nada tivesse acontecido. O mundo não parava por causa de uma bolsa roubada. Ela começou a andar sem direção, tentando pensar no que fazer, até que acabou chegando a um pequeno ponto de táxi perto da praça. Havia 2 carros estacionados, e encostada no primeiro deles, estava a mesma motorista da manhã. Lúcia. Larissa parou por um instante. A mulher também a reconheceu. Você de novo. Larissa soltou um suspiro cansado. Meu dia está piorando. Lúcia observou o rosto dela com mais atenção agora. A maquiagem levemente borrada, os olhos cansados, as mãos vazias. O que aconteceu? Larissa hesitou. Por algum motivo, falar parecia mais difícil do que deveria. Roubaram minha bolsa. Lúcia franziu a testa. Com tudo dentro? Tudo. Documento também? Também. O silêncio caiu entre elas. Lúcia apoiou os braços no teto do carro. E agora? Larissa olhou ao redor, como se esperasse encontrar uma resposta nas pessoas passando pela rua. Não faço ideia. Algo na expressão dela fez Lúcia mudar de postura. Você tem alguém na cidade? Larissa demorou um pouco para responder. Não. Nenhum amigo? Não. Lúcia continuou observando. Família? Larissa soltou uma pequena risada sem humor. Tecnicamente.
Mais alguns segundos de silêncio. Então Lúcia abriu a porta do carro. Entra. Larissa franziu a testa. Para onde? Para um lugar onde você possa sentar e respirar antes de desmaiar no meio da rua. Larissa hesitou, mas não havia muitas alternativas. O carro começou a se mover pela cidade, deixando o centro para trás. Os prédios altos foram sendo substituídos por ruas menores, com casas simples e padarias de esquina. Depois de alguns minutos, Lúcia estacionou diante de um pequeno prédio antigo. É aqui. Subiram 2 lances de escada. O apartamento era pequeno, mas organizado. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Foi então que Larissa ouviu um som suave vindo do quarto ao lado. Um choro de bebê. Lúcia caminhou até o berço e pegou a criança com cuidado. Calma, Davi. Já estou aqui. Larissa ficou parada na sala, observando. Seu filho? Lúcia balançou a cabeça. Meu neto. Ela acomodou o bebê no colo. A mãe dele era minha filha. Larissa sentiu um aperto inesperado no peito. Era? Lúcia assentiu, com uma tranquilidade que parecia esconder uma dor antiga. Ela morreu no parto. O bebê continuava se mexendo inquieto nos braços dela. Então agora somos só nós 2. Larissa olhou ao redor daquele pequeno apartamento. Não havia luxo ali. Não havia mármore, nem lustres caros, nem quadros importados. Mas havia algo que a mansão nunca tivera. Vida. Lúcia voltou os olhos para ela. Você pode ficar aqui por uns dias. Larissa piscou. Eu nem sei como agradecer. Não agradece. Lúcia deu um leve sorriso cansado. Só tenta não resolver tudo com dinheiro. Larissa deixou escapar um pequeno sorriso pela primeira vez em dias. E enquanto o choro de Davi voltava a preencher o apartamento, algo naquele novo lugar parecia anunciar que a vida dela estava prestes a virar novamente, por causa de uma emergência que ninguém ali ainda imaginava. A tarde avançava lentamente dentro do pequeno apartamento de Lúcia. A luz do sol entrava pelas janelas estreitas, iluminando partículas de poeira que flutuavam no ar. Larissa estava sentada à mesa da cozinha, observando enquanto Lúcia tentava acalmar Davi, embalando o bebê com movimentos suaves. O choro que vinha do quarto não era alto, mas era persistente, inquieto. Ele anda sensível hoje, disse Lúcia, passando a mão nas costas do bebê. Larissa se aproximou um pouco, curiosa. Davi era pequeno, com bochechas redondas e olhos que pareciam sempre procurar algo no ambiente. Ele tem quantos meses? 5. Lúcia ajeitou a manta ao redor dele. Desde que nasceu, tudo é um aprendizado novo. Larissa observava aquele cuidado silencioso com uma atenção estranha. Havia algo naquela cena que tocava um lugar profundo dentro dela. Algo que lembrava o sonho que parecia ter sido arrancado de suas mãos poucos dias antes. Davi começou a se mexer de forma diferente. O choro mudou. Não era mais apenas desconforto. Era mais agudo. Lúcia franziu a testa. Estranho. Ela afastou levemente a manta e olhou o bracinho do bebê. Havia uma pequena marca vermelha perto do pulso. Acho que foi uma picada de inseto. Larissa se aproximou mais. Isso é normal? Às vezes acontece. Mas algo no rosto de Lúcia começou a mudar. Davi parou de chorar por um segundo. E então, começou a respirar com dificuldade. O som era curto, irregular, como se o ar estivesse preso. Lúcia ficou rígida. Não. Ela levantou o bebê rapidamente. Davi? O peito da criança subia e descia rápido demais. Os lábios começavam a perder cor. Larissa sentiu o estômago gelar. O que está acontecendo? Ele não está respirando direito. A voz de Lúcia tremia agora. Isso já aconteceu antes? Não assim. O choro virou um som fraco, quase um engasgo. Precisamos ir ao hospital, disse Larissa. Agora. Lúcia não discutiu. Em menos de um minuto, as duas estavam descendo as escadas do prédio correndo. Lúcia segurava o bebê contra o peito enquanto Larissa abria caminho pela rua. Táxi! Gritou ela para o primeiro carro que passou. O motorista freou bruscamente quando viu o desespero. Hospital mais próximo, disse Larissa ao entrar. Davi fazia pequenos ruídos enquanto tentava puxar ar. Lúcia sussurrava perto do ouvido dele. Aguenta, meu amor. Aguenta. O trajeto pareceu longo demais. Quando chegaram, Larissa praticamente correu até a recepção.
Bebê com dificuldade para respirar. Uma enfermeira apareceu imediatamente. Davi foi levado para dentro da sala de atendimento. Lúcia ficou parada no corredor, as mãos tremendo. Ele vai ficar bem, disse Larissa, tentando acreditar na própria voz. Alguns minutos depois, um médico entrou rapidamente na sala. Alto, expressão concentrada, jaleco ainda meio desalinhado como se tivesse sido chamado às pressas. O que temos aqui? A enfermeira explicou rápido. Reação após possível picada de inseto. Dificuldade respiratória. O médico se aproximou do bebê com movimentos precisos. Saturação caindo. Ele examinou a marca no braço. Reação alérgica grave. Lúcia se aproximou da porta. Doutor. Ele levantou os olhos rapidamente. Vamos estabilizar primeiro. O médico aplicou a medicação com rapidez. As enfermeiras ajustaram equipamentos, monitoraram a respiração. Os segundos pareciam se arrastar. Larissa observava tudo com o coração batendo forte. Davi ainda respirava com dificuldade. Mas aos poucos o peito começou a subir de forma mais regular. O som do ar voltando aos pulmões foi quase imperceptível. Ainda assim, Lúcia percebeu primeiro. Ele está respirando. O médico continuou observando o monitor por alguns segundos antes de finalmente relaxar os ombros. Está respondendo bem. O silêncio que veio depois foi pesado de alívio. Lúcia levou a mão à boca, tentando segurar o choro que escapava. Obrigada. Obrigada. O médico fez um pequeno gesto. Ainda precisamos observar por algumas horas, mas ele já saiu do risco imediato. Larissa soltou o ar devagar. Foi uma alergia? Muito provavelmente. Ele retirou as luvas. Algumas crianças têm reações fortes a picadas de inseto. O importante agora é acompanhar. Lúcia limpou o rosto com as mãos. Eu não sabia. Agora sabemos. Respondeu o médico com calma. Ele anotou algo no prontuário e então olhou para as duas. Meu nome é Gustavo. Larissa percebeu pela primeira vez o tom tranquilo da voz dele. Não havia pressa ou superioridade naquele jeito de falar. Vamos marcar um acompanhamento para o Davi, continuou ele. Só para garantir que está tudo bem. Nos dias que se seguiram, Gustavo passou a aparecer com frequência. Exames, consultas, orientações. Davi respondia bem ao tratamento e parecia cada vez mais saudável. Larissa começou a perceber pequenos detalhes sobre o médico. Ele falava com Lúcia como se estivesse conversando com uma velha amiga, nunca como alguém distante. Quando segurava Davi para examiná-lo, fazia pequenas caretas que arrancavam sorrisos do bebê. Um dia, ao final de uma consulta, ele perguntou: o berço dele é seguro? Lúcia hesitou. É antigo, mas funciona. Gustavo pensou por um instante. Posso ajudar vocês a encontrar uma cama melhor. Lúcia tentou recusar. Não precisa. Precisa sim. Ele sorriu. Criança merece dormir confortável. No fim da tarde, os três saíram juntos para ver algumas opções em uma pequena loja de móveis infantis. Quando voltavam pela estrada que levava ao bairro de Lúcia, o céu começou a mudar. Nuvens pesadas cobriram o horizonte. A chuva veio de repente, forte, grossa. Em poucos minutos a estrada ficou quase invisível sob a cortina de água. O trânsito começou a parar. Um carro à frente deu meia volta. Gustavo reduziu a velocidade. A ponte mais à frente costuma alagar quando chove assim. Lúcia olhou pela janela. Então vamos esperar? Ele pensou por um segundo. Minha casa de campo fica a poucos quilômetros daqui. Virou o volante suavemente. Podemos parar lá até a chuva diminuir. O carro seguiu por uma estrada de terra enquanto a tempestade caía pesada sobre o para-brisa. Larissa observava a paisagem escura do lado de fora. Em poucas horas, sua vida já havia passado por mais mudanças do que parecia possível, e agora ela estava seguindo para um lugar completamente desconhecido. Ao lado de um homem que havia salvado a vida de um bebê e que, sem perceber, começava a despertar dentro dela uma sensação que não sentia há muito tempo. A casa de campo de Gustavo surgiu no meio da chuva como um refúgio inesperado entre árvores altas e molhadas pelo vento. Era simples, construída em madeira clara, com uma varanda estreita que rangia levemente quando ele estacionou o carro diante dela. A tempestade ainda caía forte. Gustavo abriu a porta primeiro e correu até a varanda para destrancar a casa. Larissa e Lúcia vieram logo atrás, protegendo Davi com a manta.
Dentro, o ambiente era acolhedor. Um cheiro leve de madeira e café antigo pairava no ar. A luz amarelada da sala iluminava móveis rústicos e uma lareira que parecia não ser usada havia algum tempo. Gustavo pegou algumas toalhas. Aqui. Lúcia secou o cabelo molhado e acomodou Davi no sofá. O bebê, agora tranquilo depois do susto no hospital, dormia profundamente. Larissa observava a cena em silêncio. Aquele dia parecia longo demais para caber dentro de poucas horas. A chuva continuava batendo forte no telhado. A estrada não vai melhorar tão cedo, disse Gustavo olhando pela janela. É melhor esperarmos a chuva passar. Lúcia deu um pequeno suspiro. Pelo menos o Davi está bem. Durante aquela noite improvisada, a conversa surgiu naturalmente, sem pressa, sem formalidade. Gustavo preparou o café. Lúcia contou histórias da juventude da filha. E Larissa, aos poucos, deixou escapar partes da própria vida, sem todos os detalhes, mas o suficiente para que o silêncio entre as frases carregasse o resto. Então você largou tudo, disse Gustavo em determinado momento encostado na mesa da cozinha. Larissa olhou para a xícara nas mãos. Eu não larguei. Ela respirou fundo. Eu perdi. Gustavo não fez perguntas imediatas. Apenas assentiu. O respeito naquele gesto parecia raro. Quando finalmente voltaram para a cidade na manhã seguinte, algo dentro de Larissa já estava diferente. Não era a esperança exatamente, mas talvez fosse o começo dela. Nos dias que seguiram, a rotina dentro do pequeno apartamento de Lúcia começou a se reorganizar. Davi exigia atenção constante. Lúcia continuava trabalhando como motorista de aplicativo sempre que podia. E Larissa passou a sentir algo que não sentia havia anos. Inquietação. Uma manhã, enquanto ajudava a dobrar algumas roupas do bebê, ela falou de repente. Eu preciso trabalhar. Lúcia levantou os olhos. Você não precisa ter pressa. Eu preciso sim. Larissa segurava uma pequena camiseta nas mãos. Não posso ficar dependendo de você. Lúcia a observou por alguns segundos. Já tentou procurar? Ainda não. Então comece. Foi assim que Larissa passou a andar pela cidade novamente, agora com um propósito diferente. Entrou em lojas, supermercados, cafeterias, boutiques. Em cada lugar repetia a mesma pergunta. Vocês estão contratando? A resposta quase sempre vinha acompanhada de um olhar rápido de avaliação. Alguns gerentes eram educados. No momento não. Outros eram mais diretos. Precisamos de gente com experiência. Larissa saía de cada lugar sentindo o peso de algo novo. Durante anos, o dinheiro havia aberto portas antes mesmo que ela pedisse. Agora, nenhuma parecia interessada em se abrir. Foi no final de uma tarde cansativa que ela parou diante de uma pequena floricultura na esquina de uma rua tranquila. O cheiro das flores escapava pela porta aberta. Rosas, lírios, margaridas. Larissa entrou. Uma mulher de expressão séria estava organizando caixas atrás do balcão. Posso ajudar? Perguntou ela sem levantar totalmente o olhar. Eu estou procurando trabalho. A mulher finalmente a observou. Tem experiência com flores? Larissa hesitou. Não. Então com o quê? A pergunta parecia simples, mas a resposta não vinha fácil. Eu aprendo rápido. A mulher cruzou os braços. Nome? Larissa. Sou Marta. Ela pensou por alguns segundos. Preciso de alguém para limpeza e organização. Larissa assentiu imediatamente. Eu aceito. O trabalho começou no dia seguinte. Não era elegante, não era leve. Ela limpava o chão, organizava caixas de entrega, retirava folhas secas que caíam das flores. As outras funcionárias raramente falavam com ela. Algumas a observavam com curiosidade silenciosa, outras com indiferença. Marta era exigente. As flores precisam de cuidado, dizia ela constantemente. Elas não perdoam descuido. Larissa ouvia mais do que falava, e trabalhava. Foi em uma manhã particularmente agitada que o problema surgiu. Um grande pedido havia sido feito para um evento importante naquela noite. Caixas de flores caras estavam guardadas no refrigerador da loja, mas quando Marta abriu a porta da câmara fria, parou abruptamente. Não. As flores estavam murchando. Os caules caídos. As pétalas começando a escurecer. Quem desligou o refrigerador?
O silêncio tomou o ambiente. Uma das funcionárias apontou para Larissa. Ela estava organizando aqui ontem. Marta virou-se rapidamente. Foi você? Larissa sentiu o olhar de todos sobre ela. Eu não desliguei nada. As flores estão estragando. O prejuízo seria enorme. Larissa se aproximou lentamente das caixas. Observou as flores. Tocou os caules. Algumas ainda estavam firmes. Outras completamente perdidas. Ela respirou fundo. Talvez ainda dê tempo. Marta franziu a testa. Como? Larissa começou a separar as flores. Essas aqui ainda podem ser usadas. Ela pegou algumas margaridas simples que estavam em outra caixa. Se misturarmos com flores menores... Marta observava desconfiada. Isso é um evento sofisticado. Flores simples também podem ser bonitas, respondeu Larissa calmamente. Ela começou a montar um arranjo, depois outro, e outro. Horas passaram. As mãos dela se moviam com concentração, como se estivesse montando pequenas esculturas vivas. Quando terminou, a mesa estava cheia de arranjos novos, diferentes, mais leves, surpreendentemente elegantes. Marta pegou um deles e examinou de perto. Isso funciona. As outras funcionárias também olharam, impressionadas. Mais tarde descobriram que outra funcionária havia desligado o refrigerador por engano ao limpar o painel elétrico. Marta chamou Larissa até o balcão no fim do dia. Você disse que não tinha experiência. Larissa limpou as mãos no avental. Eu realmente não tenho. Marta colocou um dos arranjos sobre a mesa. Tem talento? Ela cruzou os braços. A partir de amanhã, você não limpa mais o chão. Larissa levantou os olhos. Vai trabalhar com flores. Por um instante, ela ficou em silêncio. Era uma sensação estranha. Algo que não vinha do dinheiro de Adriano. Nem de um sobrenome. Nem de um casamento. Algo que parecia nascer dela mesma. Mas enquanto Larissa observava as flores espalhadas pela loja, sem perceber, outro problema já começava a se aproximar silenciosamente da pequena família que ela estava construindo. As semanas começaram a passar com uma rotina que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter um ritmo real. As manhãs de Larissa agora tinham cheiro de flores frescas e mãos manchadas de seiva. O trabalho na floricultura exigia atenção, delicadeza, paciência, qualidades que ela nunca imaginara desenvolver naquele nível. No pequeno apartamento de Lúcia, as noites eram simples, mas vivas. Davi dormia em seu novo berço, os brinquedos espalhados pela sala, e a televisão antiga às vezes murmurava baixinho enquanto Lúcia descansava depois de um longo dia dirigindo pela cidade. A vida não era fácil, mas tinha calor. Foi em uma manhã comum que tudo começou a mudar. Lúcia saiu cedo para trabalhar como sempre. O celular tocou na mesa da cozinha enquanto Larissa preparava o café, mas ela não atendeu. Era apenas uma notificação qualquer. Horas depois, já no meio da tarde, o telefone tocou novamente. Dessa vez o número era desconhecido. Larissa atendeu. Alô? Do outro lado a voz era séria. Você conhece uma senhora chamada Lúcia Ferreira? O coração de Larissa apertou. Sim. O que aconteceu? Ela sofreu um acidente de carro. O mundo pareceu diminuir ao redor dela. Onde ela está? No hospital, os corredores tinham aquele cheiro frio de antisséptico que parecia apagar qualquer tentativa de conforto. Larissa chegou quase correndo, o coração acelerado. Lúcia estava consciente. Alguns arranhões no rosto, um braço imobilizado, mas aparentemente fora de perigo. Foi só um susto, disse Lúcia quando a viu entrar no quarto. Larissa soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Você quase me matou do coração. Lúcia tentou sorrir. Já passei por coisa pior. Mas os médicos decidiram fazer exames mais detalhados por precaução. Tomografias, exames de sangue, observação. Horas depois, o clima dentro do consultório era diferente. O médico mantinha os olhos fixos nos resultados. Senhora Lúcia, encontramos algo que não está relacionado ao acidente. Larissa sentiu a tensão no ar. Algo. O médico respirou fundo. Os exames mostram sinais de câncer. A palavra caiu na sala com um peso impossível de ignorar. Em estágio avançado. O silêncio que veio depois parecia irreversível. Lúcia ficou olhando para o médico por alguns segundos. Quanto tempo? O médico hesitou. Com tratamento, podemos tentar controlar a progressão. Eu não perguntei isso.
Ele desviou o olhar. É difícil prever exatamente. Mas silêncio. Lúcia apoiou as mãos sobre as pernas. Não quero tratamento. Larissa virou-se para ela imediatamente. O quê? Lúcia manteve a voz firme. Minha tia teve câncer. Os olhos dela estavam distantes, presos a uma lembrança antiga. Eu vi o que aquilo fez com ela. Quimioterapia, dor. Dias intermináveis em hospital. Eu não quero passar meus últimos meses assim. Larissa deu um passo à frente. Você não pode simplesmente desistir. Não é desistir. É. A tensão crescia no pequeno consultório. E o Davi? Perguntou Larissa de repente. Lúcia ficou imóvel. Ele já perdeu a mãe. A frase foi um golpe silencioso. Você quer que ele perca você também? O olhar de Lúcia vacilou pela primeira vez. Eu só não quero sofrer. Larissa segurou as mãos dela. Então lute. A conversa terminou sem uma decisão definitiva, mas a dúvida havia sido plantada. Nos dias seguintes, a rotina ficou mais pesada. Lúcia voltava do hospital mais quieta, mais cansada. Davi continuava precisando de cuidado constante. E então, outra presença começou a surgir novamente. Adriano. Primeiro foram mensagens. Podemos conversar? Depois ligações. Larissa ignorou todas. Até que, numa tarde, enquanto organizava flores na loja, a porta da floricultura abriu. Ela reconheceu o perfume antes mesmo de olhar. Adriano estava parado perto do balcão. Elegante como sempre. Impecável. Como se o mundo dele jamais tivesse desmoronado. Larissa. Ela ficou rígida. O que você está fazendo aqui? Procurando você. Ela continuou arrumando os caules de rosas sem levantar os olhos. Já encontrou. Senti sua falta. Larissa soltou uma pequena risada seca. Engraçado. Ele deu alguns passos pela loja. Eu estive pensando muito. Adriano, eu estou trabalhando. Eu sei. Ele olhou ao redor. Você não deveria estar aqui. Estou exatamente onde preciso estar. Ele se aproximou. Nós podemos recomeçar. Larissa finalmente o encarou. Recomeçar? Eu posso resolver seus problemas. Ela cruzou os braços. Que problemas? O tratamento daquela senhora. O nome de Lúcia não precisou ser dito. Eu posso pagar. Larissa ficou em silêncio. Também posso resolver a situação legal do bebê. Ele dizia tudo como quem apresenta uma proposta de negócios. Você não precisa viver assim. O conflito dentro dela cresceu como um peso. Alguns dias depois, Larissa tomou uma decisão difícil. Ela voltou temporariamente para a casa de Adriano. A mansão parecia exatamente igual. As mesmas paredes. O mesmo silêncio elegante. Davi passou a ficar ali também. Mas na primeira noite o bebê acordou chorando. O som ecoava pelos corredores grandes. Larissa o embalava na sala quando Adriano apareceu na escada. Esse barulho não vai parar? Ela continuou balançando o bebê. Ele é um bebê. Adriano passou a mão pelo rosto irritado. Eu preciso dormir. Ele também precisa. O choro de Davi aumentou. Adriano desceu os últimos degraus. Eu não quero criar uma criança que não é minha. A frase ficou suspensa no ar. Larissa parou de embalar o bebê, e naquele instante, algo dentro dela ficou absolutamente claro. Adriano não havia mudado. Nem um pouco. Ela olhou para Davi em seus braços, e pela segunda vez em sua vida, começou a entender que precisava sair daquela casa novamente. Desta vez, para sempre, a mansão parecia ainda mais silenciosa naquela noite. O choro de Davi já havia diminuído, transformando-se em pequenos soluços cansados enquanto Larissa o segurava contra o peito. As luzes da casa iluminavam corredores largos e impecáveis, mas tudo ali parecia estranho, quase hostil. Adriano já havia voltado para o quarto. Para ele, aquela discussão estava encerrada. Para Larissa, era apenas o começo. Ela permaneceu alguns minutos parada na sala, balançando o bebê com cuidado até que ele finalmente adormeceu. O silêncio que voltou era pesado, cheio de coisas não ditas. Larissa olhou ao redor. Aquela casa já havia sido o centro da vida dela. O lugar onde acreditava que tudo estava garantido. Agora parecia apenas uma estrutura grande demais para sentimentos que nunca tiveram espaço ali dentro. Ela subiu as escadas devagar, pegou uma pequena bolsa e voltou para a sala.
Davi continuava dormindo, respirando com tranquilidade contra o ombro dela. Não houve despedidas. Quando a porta da mansão se fechou atrás dela pela segunda vez, Larissa sentiu algo diferente da primeira vez que saiu. Naquela noite não havia confusão. Havia decisão. A chuva fina que caía lá fora deixava o ar frio, mas o caminho até o carro parecia claro demais. Ela voltou para o pequeno apartamento de Lúcia ainda antes do amanhecer. Nos dias que seguiram, a realidade voltou a se organizar em torno de problemas maiores. O diagnóstico de Lúcia continuava pesando sobre todos. As consultas médicas se tornaram frequentes. Os exames traziam sempre as mesmas palavras cautelosas: estágio avançado, poucas opções, tratamento limitado. Mas Gustavo não parecia disposto a aceitar aquilo como resposta final. Durante várias noites depois do expediente no hospital, ele ficava sentado diante do computador pesquisando artigos médicos, ensaios clínicos, estudos experimentais. Larissa o encontrou assim certa noite na sala do apartamento, cercado por papéis e anotações. "Você não precisa fazer isso", disse ela, observando o cansaço evidente no rosto dele. Gustavo passou a mão pelos olhos. "Eu sei." Mas não parou. "Ainda assim vou tentar." Ele abriu um dos relatórios na tela. "Existe uma terapia experimental sendo testada em alguns hospitais." Larissa se aproximou. "Funciona?" "Ainda não sabemos completamente." A voz dele era honesta. "Mas há casos de resposta positiva. O problema era outro. É raro. E caro." Mesmo assim, Gustavo começou a enviar e-mails para hospitais, especialistas, centros de pesquisa. Mandou os exames de Lúcia para médicos que nunca tinha visto pessoalmente. Os dias viraram semanas. Algumas respostas vieram negativas, outras sequer responderam. Mas Gustavo continuou insistindo, até que uma mensagem diferente chegou. Uma vaga. Limitada. Quando contou a notícia, Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. "Eu disse que não queria tratamento." Gustavo apoiou os cotovelos na mesa. "Eu sei." Larissa segurava Davi no colo enquanto observava os dois. "Mas isso é diferente." Lúcia olhou para o neto, pequeno demais para entender qualquer coisa. "Vai doer?" Gustavo hesitou. "Pode ser difícil." O silêncio voltou a preencher a sala. "Mas também pode funcionar." Depois de alguns segundos, Lúcia respirou fundo. "Então vamos tentar." O tratamento começou poucas semanas depois. As primeiras sessões foram cansativas. O corpo de Lúcia reagia com fraqueza, náusea, noites mal dormidas. Mas havia algo diferente nos exames seguintes. Os médicos começaram a usar palavras que não apareciam antes. Resposta. Redução. Estabilidade. Com o passar dos meses, os resultados começaram a mostrar algo ainda mais inesperado. Possibilidade de remissão. A notícia trouxe um tipo de esperança que ninguém ousava mencionar em voz alta. A rotina no apartamento começou a mudar novamente. Lúcia recuperava força lentamente. Já conseguia sair para pequenas caminhadas com Davi no carrinho. Foi em uma dessas tardes que alguém apareceu na porta. Um homem de cabelos grisalhos, olhar tímido, segurando um pequeno buquê de flores. Lúcia, ela levou alguns segundos para reconhecê-lo. Javier. O nome saiu quase como uma lembrança esquecida. Eles se encararam por um momento cheio de passado. "Soube do que aconteceu", disse ele. Javier havia sido um amor antigo, de muitos anos atrás, antes de a vida tomar caminhos diferentes. A visita que começou tímida acabou se tornando frequente. Ele ajudava nas idas ao hospital, passeava com Davi, fazia companhia nas tardes silenciosas. O carinho antigo entre os dois começou a reaparecer de forma natural, como se nunca tivesse desaparecido completamente. Alguns meses depois, Javier segurava as mãos de Lúcia na sala enquanto dizia, com uma serenidade inesperada: "A gente já perdeu tempo demais." Lúcia sorriu pela primeira vez daquela forma em muito tempo. "Está me pedindo em casamento?" "Estou." Enquanto isso, na floricultura, a vida de Larissa também mudava. Os clientes começaram a pedir especificamente pelos arranjos feitos por ela. "Queremos algo como o que aquela florista fez no casamento da semana passada." Marta observava aquilo com orgulho discreto. "Você encontrou seu lugar."
Larissa passava horas criando arranjos novos, misturando flores simples com composições inesperadas. Era um tipo de beleza que nascia da sensibilidade. E em muitos fins de tarde, quando a loja já estava quase fechando, Gustavo aparecia na porta. As conversas entre eles voltaram a acontecer naturalmente. Certa noite, sentados na varanda do pequeno apartamento, Larissa finalmente disse o que vinha guardando há muito tempo. Eu tenho medo. Gustavo olhou para ela. Do quê? De confiar de novo. Ela encarava as luzes distantes da cidade. De acreditar em algo e perder tudo outra vez. Gustavo demorou alguns segundos antes de responder. Eu não posso prometer que nada vai dar errado. A honestidade na voz dele era tranquila. Mas posso prometer que não vou mentir para você. Larissa sentiu algo dentro dela relaxar, devagar. Como uma porta que se abre depois de muito tempo fechada. O relacionamento entre os dois começou assim, sem promessas grandiosas, sem pressa. A pequena família ao redor deles parecia finalmente encontrar equilíbrio. Mas enquanto a vida se reorganizava de forma quase inesperada, algo dentro do próprio corpo de Larissa começava a mudar silenciosamente, sem que ela ainda percebesse. No começo parecia apenas cansaço. Larissa acordava pela manhã com uma sensação estranha no corpo, como se tivesse dormido menos do que realmente dormira. Na floricultura, enquanto organizava os arranjos que seriam entregues naquele dia, sentia uma leve tontura quando se levantava rápido demais. Você está pálida, comentou Marta certa manhã, enquanto observava Larissa apoiar as mãos na mesa de trabalho. Só um pouco cansada. Ela tentou sorrir. Mas o cansaço não era a única coisa. Alguns dias depois vieram os enjoos. Primeiro discretos. Um leve desconforto quando o cheiro forte das flores recém-chegadas preenchia a loja. Depois vieram mais fortes, obrigando-a a sair rapidamente para respirar ar fresco na calçada. Gustavo percebeu. Naquela noite, quando passaram no apartamento depois do trabalho, ele observou Larissa sentada no sofá enquanto Davi brincava com um brinquedo de plástico no tapete. Você anda estranha. Ela levantou os olhos. Estranha. Cansada. Enjoada. Larissa tentou dar de ombros. Deve ser estresse. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez. Mas o olhar dele não parecia convencido. Vamos fazer alguns exames. Larissa franziu a testa. Exames? Só para ter certeza de que está tudo bem. Ela hesitou. Durante anos, hospitais haviam sido lugares associados a notícias difíceis, diagnósticos inesperados, a sensação de que algo sempre estava prestes a dar errado. Mas Gustavo insistiu com a calma de quem já estava acostumado a cuidar das pessoas. Não custa verificar. 2 dias depois, Larissa estava sentada na sala de espera da clínica. O mesmo tipo de cadeira fria. O mesmo silêncio que parecia amplificar cada pensamento. Gustavo estava ao lado dela, folheando distraidamente uma revista médica. Larissa segurava o envelope com os resultados quando finalmente chamaram seu nome. Entraram juntos no consultório. A médica analisou os exames por alguns segundos. Depois levantou os olhos. Senhora Larissa. Ela fez uma pequena pausa. Você está grávida. A frase ficou suspensa no ar como algo impossível de se encaixar imediatamente na realidade. Larissa piscou. Desculpa. O quê? A médica repetiu com calma. Grávida. O coração de Larissa começou a bater mais rápido. Isso não pode estar certo. Gustavo permaneceu imóvel ao lado dela. O exame está claro, continuou a médica. Parabéns. Larissa olhou para o papel nas próprias mãos, como se aquelas palavras pudessem desaparecer se ela piscasse novamente. Durante anos, ela acreditou que aquela possibilidade havia sido retirada de sua vida. A lembrança do consultório antigo, do médico falando sobre incompatibilidade genética, voltou como um eco distante. Eu não consigo. Ela tentou respirar fundo. Eu não consigo acreditar. A médica sorriu com gentileza. Às vezes a vida surpreende. Quando saíram do consultório, o mundo lá fora parecia diferente. O barulho da rua, as pessoas passando, os carros. Tudo continuava igual, mas Larissa caminhava como se estivesse atravessando um sonho. Ela parou no meio da calçada. Gustavo, ele olhou para ela. Eu vou ser mãe. A frase saiu baixa, quase incrédula.
Os olhos dele se encheram de emoção de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Gustavo não disse nada imediatamente. Apenas a puxou para um abraço apertado. Nós vamos ser pais. Larissa apoiou o rosto no peito dele, deixando finalmente as lágrimas escaparem. Não eram lágrimas de medo. Eram de algo que parecia muito maior. Algo que durante tanto tempo pareceu impossível. Nos meses que se seguiram, a vida ao redor deles começou a se reorganizar mais uma vez. Lúcia respondia bem ao tratamento experimental. Os exames continuavam mostrando melhora lenta, mas consistente. Javier estava sempre por perto, ajudando com consultas e trazendo pequenas alegrias inesperadas para o apartamento. Davi já engatinhava pela sala, explorando cada canto com curiosidade. Larissa continuava trabalhando na floricultura, agora com ainda mais cuidado ao montar arranjos, como se cada flor carregasse um pedaço do novo capítulo que estava vivendo. Algum tempo depois, em uma tarde tranquila, todos estavam reunidos no pequeno apartamento. Uma mesa simples havia sido preparada. Larissa havia decorado o centro com flores frescas da loja, lírios brancos misturados com pequenas margaridas. Davi corria pela sala, tentando alcançar um brinquedo que Javier segurava acima da cabeça dele. Lúcia observava tudo sentada no sofá, os olhos cheios de uma tranquilidade que parecia impossível meses antes. Quem diria? Murmurou ela. Larissa apoiou a mão sobre a própria barriga já levemente arredondada. Eu ainda estou tentando acreditar. Gustavo apertou suavemente a mão dela sobre a mesa. Alguns dias depois, numa manhã clara de sol, os três saíram para caminhar pela cidade. Larissa, Gustavo, Davi no carrinho. As ruas estavam cheias de gente, cafés abertos, conversas espalhadas pelas calçadas. Larissa caminhava devagar, uma das mãos apoiada na barriga, enquanto a outra permanecia entrelaçada com a de Gustavo. Ela sorria. Não era o sorriso social que costumava usar em eventos luxuosos. Era leve, real. Do outro lado da rua, parado diante de um prédio comercial, alguém observava aquela cena. Adriano. Ele havia saído de uma reunião e caminhava distraído quando os viu. Primeiro reconheceu Larissa. Depois notou a mão dela sobre a barriga. Depois o homem ao lado dela. E então, o bebê no carrinho. Adriano permaneceu imóvel por alguns segundos. Larissa estava rindo de algo que Gustavo havia dito. Davi batia palmas dentro do carrinho, animado com alguma coisa invisível. Era uma cena simples. Mas havia algo ali que Adriano nunca tinha conseguido construir. Larissa parecia plena. Não havia mansão. Não havia luxo. Não havia dinheiro protegendo cada detalhe da vida. Mesmo assim, ela tinha exatamente aquilo que um dia desejara mais do que qualquer coisa. Uma família. E naquele instante Adriano entendeu algo que nunca havia percebido antes. Ele não havia perdido apenas um casamento. Ele havia perdido tudo que realmente importava. Do outro lado da rua, Larissa continuava caminhando sem perceber que era observada. O sol iluminava seu rosto enquanto ela apertava a mão de Gustavo. E naquele momento simples a vida parecia finalmente ter encontrado o lugar certo para continuar. Porque às vezes o problema nunca foi o destino. Às vezes era apenas a pessoa errada ao lado. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo contando o que achou. Eu sempre leio as mensagens e adoro saber o que cada pessoa sentiu ao ouvir essa história. E se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde as próximas histórias, porque toda semana tem um novo relato emocionante esperando por você. Também deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes uma história pode mudar o dia, ou até a forma como alguém vê a própria vida. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.